Amém. Paz, igreja. Amém. Semana passada a gente não pôde estar aqui com vocês, estávamos lá em Requinã. Requinã está passando por uma mudança. Toda vez que você puder lembrar de Requinã, ore pela igreja de Requinã, abençoando a igreja de Requinã. É a igreja do Senhor, é a noiva do Senhor, e que Deus continue fortalecendo e sustentando. Amém? A gente convida a se colocar de pé para nós orarmos. Pai, nós te agradecemos por hoje. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor é bom. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, por cada pessoa que nos visita nessa manhã, por cada pessoa que nos assiste, Senhor. Eu peço que o teu amor, que a tua bondade, a tua graça, o teu poder, a tua cura possa tocar, Senhor, cada coração nessa manhã, Deus, falando conosco, Senhor, nos abençoando, nos edificando, Senhor, transformando as nossas vidas, papai. Por isso eu te peço, Senhor, encontra em nós um coração sedento, encontra em nós uma sede, uma fome por tua presença, papai, para que sejamos saciados nessa manhã, Senhor. Tudo que é contra, toda preocupação, todo medo, toda ansiedade, toda a... repreendemos agora no poder do teu nome e damos liberdade a ti, Espírito Santo. Venha, Senhor, nos constranger com o teu amor, com o teu perdão, com a tua salvação nessa manhã. Tenha liberdade, papai, é o que nós te pedimos. Nos abençoe e fale conosco poderosamente através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu convido você a abrir a Bíblia lá no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Amém? Carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Você encontrou? Bem, vamos ler? Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ou em outras versões, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, essa é a tua palavra e fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê que vai ser abençoado, antes de se sentar, dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida e fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Tema dessa mensagem nessa manhã: derrubando gigantes. Eu não sei se você tem gigante, talvez não tenha nenhum Golias te acusando, te amedrontando, mas nós, eu e você, se analisarmos a nossa vida, em algum determinado momento pode ter sim a simbologia de um gigante intimidando a cada um de nós. Amém? Paulo, quando fala essa frase, é muito conhecida, eu acho que a maioria, talvez não todos, mas a grande maioria conhece esse trecho da Bíblia, E a gente posta no Facebook, nos mensagens, nas redes sociais, posto todas as coisas naquele que fortalece. Só que quando Paulo está transmitindo essa mensagem nessa carta à igreja em Filipos, ele está agradecendo. Por quê? Porque uma das poucas igrejas que Paulo aceita ajuda financeira, ele trabalhava, ele fazia tendas, justamente não ser pesada nenhuma igreja, é a igreja de Filipos. E ele está agradecendo a igreja de Filipos pela ajuda financeira que ele recebeu. E ele fala: não, porque nesse momento eu tenho necessitado, porque vocês já me ajudaram outra vez. Porque a vida de Paulo era perseguição, era fuga. E o que acontece? Ele pega e fala assim: eu sei viver com pouco, e eu sei viver com muito. Aí ele declara: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós conhecemos essa palavra, é legal, mas nós aplicamos ela no sentido que Paulo está falando, não é tão simples. Por quê? É igual a diaconisa Rose. Nessa semana ela completou 37 anos de casados. Parabéns pela vida dela, Mas foi em dois extremos. Foram só dias floridos? Não. Foram dias de apertos, de dificuldades, mas 37 anos ela tem vencido. Ela pode bater no peito e falar: posso todas as coisas naquele que vai... Se você quiser conselho de casal, pergunte para ela ali, ela vai te ajudar. Por quê? Porque ela enfrentou esses dois parâmetros, esses dois limites, essas duas linhas: dificuldade e de repente bonanças. É assim que nós fazemos na nossa aliança quando nós nos casamos, diante de um juiz de paz, diante de um padre, diante de um pastor. Nós fazemos essa profissão
fazendo uma aliança diante desse limite. Então Paulo, nessa circunstância, ele declara com legalidade e com experiência de vida: eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Quando você vai ficar com dó dele, você fala, quando você vai pensar, uau, mas quem foi ele? Ele sofreu mais do que Jesus Cristo. Ele não foi chicoteado uma vez somente. Ele sofreu mais quando ele fala: eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo, verdadeiramente. Depois você lê em Coríntios: perseguições, fugas, tentativas de morte, assassinato, não uma, não duas, várias vezes. Então ele fala com uma certa propriedade, amém? Então quando nós entendemos, e nós precisamos viver esse trecho da palavra todos os dias das nossas vidas, entendendo que não só serão nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Você tem que bater no peito, erguer a sua cabeça e saber que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, amém? O profeta fala: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está agindo, quem impedirá? Paulo, na carta aos Romanos, ele fala assim no verso 31 do capítulo 8: que diremos, pois, a estas coisas? Ele faz uma pergunta: se Deus é por nós, se Deus é por mim e por você, quem será contra nós? Amém? Você crê nisso? Só que palavras do próprio Jesus, capítulo 15, verso 5, diante dos seus discípulos, ali num círculo mais íntimo, ele fala assim, na parte final do verso 5: sem mim, nada podeis fazer. Ué, como assim? Porque Ele é a fonte da nossa vida, Ele é a razão da nossa fé, Ele é o motivo da nossa alegria, é Ele quem nos dá força, é Ele quem peleja por nós. Então, se não tivermos nele, nós não poderemos todas as coisas. Mas quando nós estamos nele, esse trecho de João fala que nós podemos pedir todas as coisas. Quando esse trecho, Jesus estava citando nessa passagem, ele fala: olha, todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, nós temos resultados, nós temos consequências de ter uma vida reta e caminhando com Cristo. Por quê? Porque eu sempre falo, se nós entrarmos por aquela porta e passar um tempo caminhando com Deus, não é normal a vida continuar do mesmo jeito, não é natural isso, não deve ser aceitável. Por quê? Porque você está diante de um Deus que é poderoso, você está diante de um Deus que cura, você está diante de um Deus que pega e Ele muda diagnósticos médicos, trazendo uma cura. Nós estamos diante de um Deus que faz milagres, nós estamos diante de um Deus que fala em sua palavra que Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Então não é natural, não é aceitável que a nossa vida no decorrer de uma caminhada com Cristo não tenha mudança, não tenha transformação. Não aceite isso, porque o nosso Deus não está morto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e Ele reina. E há promessas dele que falam: aquele que vencer vai se assentar comigo e reinar. Então tem várias promessas para aqueles que creem, para aqueles que vencem, amém? Mas como nós falamos, se você puder abrir a sua Bíblia lá no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 17, conta a história de Golias. Você já ouviu falar de Golias? A gente vai estar transcorrendo esse texto. E nós precisamos entender isso. Tem algum Golias te perseguindo? Não, né? Porque já a nossa luta mudou. Golias já foi derrotado. Davi abriu um caminho para que pessoas viessem a derrotar gigantes depois disso. Mas talvez o seu gigante seja um chefe que te pega no pé. Aquele que você faz tudo certinho, ele sempre coloca defeito e não te deixa ser promovido, não te deixa crescer. Talvez o seu gigante seja um vício. E nós precisamos entender que há gigante sim nos dias de hoje, mas não fisicamente, amém? Quem é esse gigante? Na Bíblia, nessa situação, é uma pessoa que estava afrontando a Deus, não tinha aliança, por isso que Davi fala um incircunciso filisteu. Ele intimida, ele paralisa, ele causa medo e causa vergonha. Quem é o gigante hoje nas nossas vidas? Talvez seja aquele segredo de um erro que você cometeu, que se você pensou, se descobrirem isso, eu estou enrolado. Isso te paralisa. E o porquê nós precisamos entender isso? Porque
esse gigante Golias estava 40 dias afrontando um exército. 40 dias ele chamava os homens para o pau. Olha, não tem homem aí? Manda um só. E todo mundo ficava intimidado. O gigante nas nossas vidas hoje pode ser aquilo que tem paralisado e deixado, impedido que nós avancemos. Porque é uma semente que Deus plantou no interior de cada homem e de cada mulher, que é o quê? Governar, conquistar, avançar. Isso está lá no primeiro capítulo de Gênesis. Deus criou o homem para governar, dominar, liderar e governar. É simples assim. Então por isso que o homem é homem, nem só homem, né? Por isso que você vai ver alguns que essa semente caiu dobrada ali, a pessoa é competitiva, né? Ela vai brincar de figurinha, de virar figurinha, parece estar disputando a Copa do Mundo, o campeonato mundial de... Por quê? Porque tem uma semente plantada dentro dela, de conquistar. Isso é natural, só que tem que ser temperado. Agora em outros talvez falte um pouco isso, mas Deus colocou essa semente no homem, de governo. Por isso nós queremos avançar sempre, conquistar, mas tem situações ou dificuldades ou circunstâncias que às vezes nos afetam e nos paralisam. Mas em Deus nós podemos todas as coisas, amém? Então, tudo aquilo que nos causa medo, que nos paralisa, que nos impede de avançarmos, ou que causa vergonha, tudo isso de repente hoje nós podemos colocar como gigante, ele precisa cair das nossas vidas, ok? Você quer que gigantes caiam? Tem um louvor que fala, gigantes vão cair, lembrei agora, não precisa tocar no apelo, tá? Não. Falei, não tinha nem música gigante, mas tem, né? Você que canta, não é, Rafa? Não? Não sei. Ok. Está aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, vamos acompanhar essa história que a gente vai... Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 4. Deixa aberto que a gente vai transcorrer essa história hoje. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 4. Bem? Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias, e ele era da cidade de Gate, e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saiam para formar para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteus e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão, algumas traduções, escravos. Verso 10. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras dos filisteus, ficaram assustados e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Amém? Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço e só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Verso 16. O filisteu vinha de manhã e de tarde apresentando-se durante 40 dias. Amém? Eu gosto de cada detalhe da Bíblia porque cada detalhe é importante. Tem situações que não mencionam o nome, não mencionam o tempo, mas em determinadas situações a Bíblia faz questão de deixar claro, né? Interessante, quando a Bíblia fala que Davi era o 8º filho, tinham 7 antes, ok? O 8º, tá?
ele era o caçula, ele era o mais moço, ele era o futuro rei escolhido por Deus. Saul representa então um rei que falhou, que pecou, que desobedeceu a Deus, escolhido pelo povo, mas Davi vai ser o rei escolhido pelo próprio Deus, que lá na frente ele vai falar que era um homem segundo o seu coração. Só que o número 8 tem uma importância interessante, estava estudando semana, quando o judeu nascia, ele tinha que ser circuncidado que dia? 8º dia. O 8 para Deus representa uma nova linhagem, uma nova etapa. Noé sobreviveu com quantos na arca? Com ele 8. A Bíblia fala em 2 Pedro, que Noé e 7 de sua casa foram salvos. Ele pode ser considerado então o 8º. Então uma nova nação ia nascer desse 8º. Então quando a Bíblia faz questão de mensurar, olha, Davi era o 8º filho, Deus ia começar um novo povo ali, fortalecido. O reino não era unificado ainda. A Bíblia vai falar, quando Saul estava reinando, não tinha se dividido, mas não era junto. E o que acontece? Deus vai levantar esse rei, o 8º da sua casa, para transformar e levantar esse novo povo, tá? Então, quando circuncidado ao 8º dia, se esperava os dias da purificação, ao 8º dia ele era circuncidado, representava o quê? Um filho da aliança. A partir do 8º dia, ele ia ser considerado filho da aliança. Então, é um tempo especial, é algo novo que Deus faz, tá? Olha só que legal, semana não tem 7 dias, não tem 8 dias, tem 7. Aí onde você canta, eu quero viver algo novo, tá? Mas são outras coisas, é tempo. E o que acontece? A Bíblia fala que Golias desafiou 40 dias. E aquele estava chegando ao fim também de um ciclo. 40 na Bíblia, independente se anos ou dias, tem uma importância muito preciosa para o judeu. 40 anos representa o período de uma geração, tá? É uma geração. Representa um ciclo ou representa um período de purificação. Quantos dias Noé ficou? 40 dias e 40 noites. Tá? Quantos dias Jesus passou no deserto? 40. Então tem essa representação. Então algo novo estava para acontecer. E a gente precisa estar atento aos tempos. A gente precisa estar sensível ao que Deus está fazendo. Para quê? Para que a gente não seja somente um espectador, mas para que a gente possa estar envolvido, porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos coparticipantes na obra dele. Então tem coisas que estão acontecendo, mas a gente, não. 40, e esse 40º dia seria o último dia de afronta, seria o último dia que Golias ia provocar os homens, Saul e todo Israel, como nós lemos. Tem dias determinados por Deus para que coisas aconteçam na nossa vida, você acredita? Só basta estar no lugar certo e na hora certa. É assim que acontecem as coisas, no tempo certo e na hora certa, no local certo. E hoje, com certeza, você está no local apropriado, não porque é a melhor igreja do mundo de maneira nenhuma, mas porque aqui é a casa de Deus, aqui se prega a palavra de Deus. E se você está aqui é porque há um desejo, por maior ou menor comparado às pessoas, de conhecer mais desse Deus, de buscar mais esse Deus. Por isso está tudo se encaixando. Então quando a Bíblia relata isso, preste atenção e guarde isso, tá? Verso 17, continuando aqui. Jessé disse a Davi seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isto para seus irmãos no acampamento. Porém estes 10 queijos leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou na madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira.
Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estava bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, Davi escutou. Estava tendo guerra aqui? Não. Ninguém estava lutando. Jessé pensou, vai lá ver se os seus irmãos estão bem, leva essa merenda, esse bentô para eles, vê se está tudo tranquilo lá, vê se o capitão. Jessé pensou, mas ninguém estava lutando aqui. Havia um exército que tinha um guerreiro, que não sei onde arrumaram um guerreiro alto, segundo relatos, tinha por cerca de 3 metros, e havia todo um exército intimidado. Havia todo um exército que se recuava quando era confrontado. Geralmente o homem, quando quer provocar alguma coisa, você quer intimar alguém, você pergunta, duvido você fazer, duvido você é homem. Você mexe com o brilho do homem. Ele faz coisas que, aquelas competições bestas lá, quem gosta mais longe, quem é as coisas meio ridículas, duvido disso aqui é isso, porque mexe, porque o homem tem isso dentro dele, que Deus colocou. E esses homens estavam perdendo isso há 40 dias. 40 dias a dignidade deles sendo pisoteada. Está certo que não é para qualquer pessoa, era para um gigante de 2 metros, que usava uma couraça de 60 quilos. Imagina você carregar um saco de cimento que tem 50, e vestir e ficar usando ele como armadura. Gente, a gente ia tombar sozinha, fazer igual os soldados ingleses lá, dormir e cair. Não é tão simples assim, tá? E o que acontece? Não estava tendo guerra ainda, por causa que parecia algo injusto. Era injusto, um gigante de 3 metros contra pessoas normais. Olha só que interessante, a Bíblia, quando Deus fala que vai orar, pede para orar por Saul, Saul era um homem que se destacava no meio do seu povo. Sabe por quê? Porque ele era um dos mais altos. A maioria batia no seu ombro. Quem que é a pessoa mais alta que você conhece na igreja? Filipe, quem? O Pedro. Pedro, pela idade dele, ele... Ainda bem que ele não é dos filisteus, ele é do Senhor, aleluia. O Pedro aí tem 10, 12 anos, é filho da Dani do céu. E o que acontece? Era um homem que sobressaía. Davi era o menorzinho da sua casa, tá? Não chamava atenção, passava despercebido no meio de uma multidão, mas Saul não. E o que acontece? Todo dia esse gigante ia, mas tinha chego o 40º dia. E nesse dia Davi estava no local certo, na hora certa, escutando o que aquele gigante estava falando, tá? Verso 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. Então, quando a Bíblia fala todos, são todos, tá? São todos. E diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Ei, você que não casa, talvez você está precisando matar um gigante para poder casar, para vir, apreendente, viu? Fica a dica aí, viu? Pastor, por que coisa não acontece? Não é igual eu cantei lá, muralhas vão cair o dia que você for para cima do gigante, com raiva, em nome do Senhor dos Exércitos, viu? Versículo 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 27, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, é isso que se dará ao homem que o matar. Davi estava escutando isso pela 2ª vez. Às vezes a gente não tem pretensão em Deus, a gente quer ser santo demais. Você não quer? Não, tá bom assim, tá tranquilo. A gente não almeja nada. A gente vê claramente aqui Davi. Gente, quem não quer ficar isento de imposto nesse Japão? Casar com o filho ou com a filha do imperador. Não sei se isso aí vale, Não sei, beleza, tadinho? Mas, só de você ficar isento de imposto, você está tranquilo. E às vezes a gente fica, não, está tudo bem, quer não. E a gente não almeja.
Lembra o que eu falei no começo? Deus colocou uma semente de conquista em nossos corações. Não é pecado você querer conquistar o que Deus tem para você. Não é pecado você desejar avançar. Não é pecado você desejar crescer. Não é pecado você de repente tá mudando, está sendo transformado, está amadurecendo, está crescendo em Deus. Isso não é pecado, amém? Davi faz questão de perguntar, e a Bíblia faz questão de relatar que Davi estava perguntando pela segunda vez, ok? Nós precisamos saber o que nos está preparado também pelo Senhor nessa vida para aqueles que os amam e na eternidade, a qual Paulo relata que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo conheceu esse local e falou: olha, falta palavras para descrever. Não tenho palavras para descrever o que eu vi. A minha vontade é ficar aqui, mas eu sei que eu preciso ir lá e concluir ainda o que eu tenho para fazer. Se a gente não tiver menção e noção do que nos espera, a gente vai levando a vida de qualquer jeito. Pega uma pessoa, não sei quem compete aqui, nós temos lá. Quem compete aqui? Semana você vai competir, você tem que comer determinadas coisas. Isso numa Olimpíada, que é de 4 em 4 anos, ou isso num qualquer outro esporte. Você tem que abdicar de certas coisas, que é normal para todo mundo, mas você não é todo mundo. Mas se tem um foco, por quê? Porque sabe que tem algo ali que pode ser conquistado. E o que acontece? Se nós não olharmos para isso, a gente leva a vida de qualquer jeito. Sabe o que me faz levar e me isentar dos pecados e procurar levar e caminhar em santidade? É saber o que eu posso perder se eu deslizar. Muitas coisas, o que me dá força é saber, uau, porque tentado eu sou como você é, mas eu sei o que Deus tem para mim. Isso faz com que eu caminhe em santidade e em temor. Paulo fala: eu prossigo para o alvo. Nós temos um alvo, você precisa saber que alvo é esse. Davi estava tentando digerir, é novo para ele. Ele era um homem do campo, ele estava acostumado a lidar com ovelhas, ele estava acostumado a lidar com comida, com pastar, com tosar. Quando ele ouve que há uma possibilidade de algo se abrir diante dele, ele fala: peraí, o que é? O que falaram? É verdade mesmo? Por quê? Porque às vezes falam uma coisa para você e você não sabe se é verdade. Nós precisamos verificar se é verdade. O que me levou a confiar e amar Deus a cada dia é ver a veracidade desse livro chamado Bíblia. Se nós não tivermos isso, as coisas vão acontecer e vão passar, e você não vai poder todas as coisas, porque você não conhece quem te fortalece. Mas a partir do momento que você conhece, sabe que existe um Deus que quer te fortalecer, quer te sustentar, quer te cuidar, você vai entender que você pode todas as coisas nele. Então Davi pergunta pela segunda vez, e respondem para ele. Aí olha só que interessante. Verso 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi. Quem que era Eliabe? O irmão mais velho. Por que você veio para cá? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Verso 20, volta aqui um pouquinho. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé havia ordenado. Davi deixou de qualquer jeito? Não. Davi era responsável. Ei, você que quer derrubar gigantes, você precisa ser responsável. Assumir responsabilidade. Ainda que as pessoas achem e falem: porque você veio aqui, você é curioso, você é isso. Não, ele estava seguindo uma ordem do seu pai. Ei, se você quer derrubar gigantes, tem um mandamento na Bíblia que tem promessa. Qual é? Honre pai e mãe para que te prolongues os seus dias na terra e você vá bem em todas as coisas. Sabe que tem gente que tudo coloca a mão, apodrece, estraga, não vai para frente? Porque não honra, quebra um princípio. Quantas pessoas que você vê, e nessa não é a ordem natural das coisas, uma mãe ou um pai enterrar o filho, porque a ordem natural é que os mais velhos morram primeiro. Mas quantas pessoas jovens morrem de uma maneira
Assustadora, surpreendente, por quê? Porque quebram um princípio. Se eu quero viver bem nessa terra, que se prolongue bem os dias, eu tenho que honrar pai e mãe. E a Bíblia, o pai e mãe que te leva leitinho na cama. O pai e mamãe que faz aviãozinho quando for dar de comida para você. O pai e a mamãe que deu todo aniversário e Natal presente para você. Não. É quem te criou. É quem te gerou. É quem te pariu. Se eu quero derrubar gigantes e vencer, e conquistar e avançar, eu preciso assumir a responsabilidade, eu preciso assumir um princípio que Deus estabeleceu, honrar pai e mãe, amém? E o que acontece? O irmão de Davi vem falando, Davi respondeu, fico imaginando essa cena, o que eu fiz agora? Só fiz uma pergunta, pode perguntar mais, pecado? Só fiz uma pergunta. Presta atenção nisso. Quem que matou Abel? Caim era o quê? Não. Quem que jogou José no poço? Gente, pode cantar aquela musiquinha lá. Eu não imaginava eu não pensava que era tão forte. Né? A vida não é tão simples assim. Quem que está cutucando aqui? É o irmão dele. Porque às vezes é sem noção, amém? Está dando para entender o recado aí? Então quase sempre quando você vai dar um passo de fé, aparece alguém para te desanimar, jogar um balde de água fria. E quem é? Quem está perto de você. Não vai ser o irmão do Golias, não vai ser irmão de ninguém, vai ser o irmão seu que está pertinho ali. Por isso que a gente tem que se cercar de pessoas que nos amam. Por isso que a gente tem que estar cercado de pessoas que, enquanto impossibilitados, abram telhado e nos levem à presença de Jesus para que sejamos curados. Você tem que estar cercado desses amigos. Aquele amigo que quando 3 horas da manhã você furou o pneu, você liga para ele e você sabe que ele vai tratar bem. Nós precisamos dessas pessoas. Amém? E o que acontece? Davi só fez uma pergunta. E você sabe que não é verdade que o irmão acusou, ok? Então, aprenda também isso. Vão te acusar, gente. Isso é bíblico. Davi só foi lá, obedecinho. Não tinha idade para participar da batalha. Ninguém dava moral para ele, era o caçula. Vai lá, cuidar, vai lá, cuida de ovelha, alimenta a ovelha, vai lá, pai, que você quer, leva queijo lá, agora na guerra, vai lá, leva pão. Era a vida de Davi. Mas ele era um adorador, que adorava a Deus. Diz a história, a tradição, que ele criava um instrumento, adorava a Deus e enjoava. Aí ele imaginava assim, se eu enjoei desse som, eu vou pegar e construir outro instrumento. Porque a essência dele era oferecer algo novo para Deus sempre. Um som novo vindo do seu coração sempre. Isso tem que ser a nossa essência também. Agora eu vou lá. Se não for o pastor Irã que vai pregar, vai ser a pastora Tandy. Se não for o pastor Tandy, é a pastora Kátia. Vamos lá. Agora vai ter oferta. Gente, tenha sede e fome no seu coração. Porque quando nós colocamos isso, Deus sempre sacia. Se você entra, cada dia você pede para Deus, você acordou, Deus me abençoe, fale comigo, Deus fala. Vai ver uma folha caindo assim, Deus vai estar falando com você. Vai passar um carro amarelo na sua frente, Deus fala com você. Por quê? Porque você deseja algo novo. Mas se nós nos conformamos, tanto faz. Pode estar um paralítico sendo curado, um morto sendo ressuscitado. Gente, não é assim a vida. Tem que ser igual a minha sobrinha, Luísa, a Lulu, famosa Lulu. É muito gostoso dar presente para ela. Você dá uma bala para ela do Raquém. Ela pega e faz aquela festa. Uau, tio, é para mim. Você fala, Luísa. Aí a gente sempre faz um de com ela, né? A gente dá um mais simplesinho, depois ela já fica alegre, né? Aí aquilo te motiva mais a dar presente para ela. Porque qualquer coisa que você dá para ela, fica feliz. Ela dá mais uma festa assim, uau. Aí quando você pega e tira o presente, uau, tio, eu te amo, tio. Não é por causa do te amo, tá? Uau. Às vezes a gente está ganhando coisas, está acontecendo coisas. E a gente está lá. Está lá. O pastor Ezenete está lá em Angola, né? Junto com a Ana Paula Valadão. Eu vi que dessa vez a filha dela foi. Ela conviveu com uma realidade diferente. E ela falou que aquilo marcou a vida dela. A vida dela, a partir daquele momento, vai ser diferente, ela falou, postou. Por quê? Porque ela deu de cara com uma realidade diferente.
Às vezes a gente reclama do que nós temos e nós não valorizamos o que nós temos. Deixamos de valorizar o que nós temos. E você fica reclamando ainda do que tem, reclama do que não tem, porque não tem, e não se alegra com o que você tem. Tem gente que não tem paz, tem gente que não tem mãe, tem gente que não tem comer, onde morar, onde dormir. Se você tem isso, o mínimo é você ter um coração grato, tá? Ter um coração grato. E o que acontece? Verso 30. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. Aprenda a se desviar. Isso é rejeitar as afrontas. Isso é o que o escritor de Hebreus fala. Suportar e rejeitar as afrontas. Está te afrontando? Rejeita. Uma coisa é, como eu falei, é bíblico. O irmão de Davi julgou ele. As pessoas julgaram Jesus, falaram coisas de Jesus que não era verdade. Sabe o que acontece? Nem te ligo. Nem te ligo. Ah lá, está acima do peso, você não está? Não é verdade? Nem te ligo. Ah lá vai o preguiçoso, você não é? Nem te ligo. Ah lá vai o enrolado que prega, emprestado não devolve, não é verdade? Nem te ligo. Ah lá vai o nervosinho sem pavio, não é verdade? Nem te ligo, porque não tem como evitar isso. Só tem 2 meios de evitar isso. É a gente partindo desse mundo, porque enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar, porque é vida, é relacionamento, são pessoas, ou tem a Mac Moon. Você congrega lá na Mac Moon, na lua, na Moon Church. Não tem ninguém para pegar no seu pé, não tem ninguém para falar nada, você não precisa dizimar, não precisa orar, não precisa fazer nada, não precisa nada, nem conviver com ninguém. Sua vida vai ser tranquilinha, facinho. Mas não é isso que Deus tem para nós, amém? Então, não tem como você fazer, tem como. Você tem a atitude de Davi, tem como fazer com que a Bíblia fala. Desviar das afrontas, tem como seguir o modelo de Jesus. Rejeitar, desprezar a afronta. Sabe o que nós fazemos de errado? Nós desprezamos as pessoas. É a afronta, não quem afrontou. Pastor, como eu consigo isso? Separando o pecado do pecador. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele separa. Pessoa é tudo isso, faz de errado, mente, pega, quebra, não restitui, não devolve. Esse é o pecado dela. Mas o pecado dela não pode ser maior que a pessoa em si. Porque foi por essas pessoas que Deus morreu. Foi por mim e por você que Deus morreu. Ok? Então o que acontece? Davi pega e desvia. Verso 30. Na direção de outro. E fez a mesma pergunta. Que pergunta que Davi fez? O que ele ia receber? O que iria se ganhar quem derrotasse o gigante? Pela 3ª vez Davi pergunta. Davi era interesseiro. Não sei. Eu sei que talvez ou ele focou na mulher, na filha do rei, ou ele focou no imposto. Não sei o que era mais importante para ele, mas ele focou ali. Ele sabia o que ia acontecer. Se ele é interesseiro, eu não sei, a Bíblia não faz menção disso. A Bíblia faz questão de mensurar, de contar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Reclame quando você for no céu. Igual um meme que eu vi outro dia. Deus não existe, professor. Não existe. E fulano de tal, se ele estiver no céu, você vai perguntar para ele? Eu posso perguntar, foi uma coisa assim, né? Eu pergunto, mas se essa pessoa não estiver no céu? Aí a senhora pergunta, professora, né? Você pode fazer essa pergunta para ele, porque é para lá que a senhora vai, se não acreditar em Deus. Mas é mais ou menos assim. Então não adianta a gente ficar lutando um braço de ferro. Você tem que ir conhecendo, buscando conhecer Deus cada vez mais, desfrutando daquilo que Deus nos revela. Isso independente da proporção que possa estar. De repente você conhece muito da Bíblia e tem gente que está vendo a palavra de Deus pela primeira vez. Isso não difere o amor de Deus por nós, entre nós. Isso não difere os sonhos que Deus tem em relação a nós. Só mostra que talvez a necessidade sua seja um pouco maior.
de conhecer os sonhos e as promessas do Senhor, amém? Então não permita que palavras ríspidas e duras, ou falta de apoio de pessoas te paralise. Dentro da casa de Davi, os seus irmãos, ih, você veio aqui, molequinho presunçoso. Só perguntei, não pode perguntar? Pergunte para as pessoas certas. Não pensa que ele não perguntou para o seu irmão, né? O irmão que foi de intrometido, tá? E o que acontece? E o povo lhe deu a mesma resposta. 3 vezes Davi pergunta. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. O nosso interesse pelas coisas futuras nos leva diante da presença de reis. Há um provérbio que fala, quando você presenteia, isso te proporciona você estar diante do rei. Então, quando nós temos interesse nas coisas futuras, Davi estava com interesse naquilo. Ele pergunta 3 vezes, os homens vão e falam, olha, tem um interessado aí. Não tem tamanho, mas não sei se ele quer derrubar o gigante, mas ele está perguntando, menino, perguntou 3 vezes já. Levaram até Daú, levaram até diante do rei. O nosso interesse nos leva diante de circunstâncias, o nosso interesse pelas coisas de Deus nos abre portas. Você crê nisso? Então o oposto é verdade? O nosso desinteresse talvez não abram portas. É simples assim. Essa é a matemática do reino. Então o que acontece? Verso 32. Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele, este seu servo irá e lutar contra esse filisteu. Gente, Davi tinha um senso de confiança em Deus extraordinário. Ele não estava falando fisicamente, ele não estava falando de conhecimento e de qualificações. Ele não era um soldado, ele nunca tinha pego, tá, numa arma. A arma dele, o instrumento dele era o cajado, era a funda. Ele não tinha habilidades, mas ele tinha uma confiança no Senhor, ok? E o que acontece? Verso 33. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir com este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Tá? Saul era uma autoridade, Davi era um liderado. A única coisa que nós devemos aceitar, a palavra fala lá em Romanos 13, que toda autoridade que foi colocada por Deus. Não existe autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Quando resistimos à autoridade, resistimos ao próprio Deus. Quando nós devemos desvincular, quando você de repente deve não aceitar uma direção dos seus pais, quando é contrária à palavra de Deus. Quando você de repente deve questionar e falar, chefe, isso não dá para mim fazer, é quando vai contra a palavra de Deus. Davi estava preocupado porque havia um gigante que estava afrontando o Deus vivo. E ele se indignou por isso. E quando ele se indignou por isso, ainda soube que ainda tem vantagens para derrotar esse. Por si só, Davi, sem vantagem nenhuma, Davi já estava com sangue nos olhos, porque ele estava afrontando o Deus vivo dele. Aí quando ele soube que tem vantagem, falou, opa, peraí, agora é comigo. Eu não vou perder essa oportunidade. E o que acontece? Saul vai e fala que não pode, porque é jovem. Davi respondeu, verso 34. Este teu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba. Gente, imagina isso. Abraçadinho com o leão. Tem gente que tem medo de gato, cachorro. Davi pegando. E a Bíblia fala que ele batia nele até matar. Tá? Golpeava até matá-lo. Verso 36. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. E este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Quando nós olhamos pelo ponto de vista humano, nós sempre vamos nos desanimar. O que o servo do profeta acorda e vê? A cidade cercada e rodeada. O que o profeta faz? Ora a Deus, pede para Deus abrir os olhos do moço do profeta. Quando ele abre os olhos, ele vê ao derredor carros de fogo e seus cavaleiros. Nós temos que aprender a olhar pelo ponto de vista de Deus. Sempre quando eu vou orar por alguém em determinada situação, eu falo, Deus,
ajuda ele a olhar pelo seu ângulo de vista, pelo seu ponto de vista. Porque se nós olharmos da forma de um homem natural, é normal se intimidar, é normal ter medo. O rei estava com medo, todo um exército estava com medo. Mas Davi não estava olhando as coisas pelo ponto de vista natural. Ele estava olhando pelo ponto de vista de Deus, que é sobre o natural. Nós gostamos tanto de viver e falar que queremos viver o sobrenatural, mas o sobrenatural é quando nós não vivemos o natural. Natural é pisar no teu carro, você pá! Não, de um não crente, tá? De uma pessoa nervosinha. Esse é o natural, você bateu, levou, né? Talvez você já falou isso, não leva o desaforo para casa, perco o emprego, perco tudo, mas não leva o desaforo para casa. Esse é o irracional, não é nem o natural, isso é o idiota. Mas se você quer andar no sobrenatural, você tem que sobressair, sobre o natural. A pessoa pisou na bola comigo, é natural virar a cara com ela, isso é o natural, mas o sobrenatural é amar e perdoar. Essa pessoa não merece a mão estendida, a pessoa que me feriu. Esse é o natural, mas o sobrenatural é isso. É você separar o pecado e ter o mesmo amor que Deus tem pela vida dela e conseguir. Isso é o sobrenatural. O natural é o médico dar um diagnóstico negativo, a gente ficar apavorado. O sobrenatural é você confiar em Deus. Como tem a jovenzinha aí que está com o câncer lá, né? E está lá vivendo a vida na intensidade dela. Talvez Deus colocou uma paz no coração dela que, entende? Ela está vivendo a vida. Então é sobrenatural, não é normal, não é natural. Então, quando nós olhamos pelo ponto de vista de Deus, nós conseguimos caminhar e andar, ok? Então nós precisamos entender isso, tá? Então quando você olha pela fé, Deus entra na equação, gente, e muda os resultados. 2 mais 2 com Deus não são 4. Está lá. 1 perseguirá 1000, mas 1 perseguirá 100, mas 2 perseguirão a 5.000. Essa é a matemática de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Então quando eu entendo, eu olho pelo ponto de vista de Deus, e eu somo, chamo Deus para somar na equação, o resultado muda. O problema é que a gente não coloca Deus no negócio, o problema é que a gente coloca no resultado. Você vai, da cabeçada, tem um resultado ruim, aí a gente quer colocar o Deus no final. Aprenda a colocar no início, no começo. Deus, eu devo fazer ou não devo fazer? Compro ou não compro? Vou ou não vou? Você terá resultados diferentes. Essa é a lógica de Deus. Esse é olhar pelo ponto de vista de Deus. Isso é olhar pela fé. Isso é permitir Deus entrar na equação e mudar os resultados. Amém? Por quê? Porque Deus quer. Imagina se a história fosse diferente. Davi derrotou Golias. Eu sou Davi. Eu derrotei esse baixinho. Gente, isso é ótimo. Mas Deus justamente chama os que não são para confundir os que são. Deus chama as coisas loucas para enganar. Deus derrama da sabedoria dele para confundir a sabedoria dos homens. O que acontece? Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele quer nos abençoar, mas a intenção dele também é fazer o nome dele conhecido. Para quê? Para ser famoso? Não. Para que pessoas saibam que existe um Deus em Israel. Para as pessoas saibam que existe um Deus que cura. Para que as pessoas saibam que existe um Deus que transforma. Foi isso que Deus fez com Faraó. Foi isso que Deus fez com o seu povo quando libertou no Egito. Foi isso que Deus faz através das circunstâncias. Por quê? Porque Ele quer pegar a nossa vida e falar: uau, aquela pessoa não tinha condições. Deus pega a estéril e faz mãe de muitos. Que é para que o nome dele seja exaltado e venha a ser glorificado. Para quê? Para que as pessoas possam ter esperança. Fala: uau, mas eu pensei que não dava. Uau, mas dá. Ela pode, ele conseguiu, deu certo, mudou, transformou. É com esse propósito, ok? Então Davi, ele tinha essa fé segura e uma grande confiança em Deus. E ele sabia que nos momentos de crise ou dificuldade, o Senhor ia estar com ele. Quando ele escreve o Salmos 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará, ele tinha uma vivência. Ele sabia que aonde ele estivesse, Deus estaria com ele. É isso que faz a diferença. É essa experiência, e como nós adquirimos essa experiência, enfrentando o primeiro urso que vier na tua frente. Não literalmente, tá?
Os ursos japoneses, quando você vê um na montanha, não vá andar na montanha sozinho, não vá onde tem plaquinha urso, não faça isso, tá? Isso é sabedoria. Não abaixe quando você estiver num safari, quando você estiver não abaixe a janela do seu carro, abra a porta, tá? Para a comida. Se quiser, pague o ônibusinho do safari, onde tem grade, onde eles te dão a comida e dão uma varetinha, você alimenta o urso ali, tá? Não faça idiotice, tá? Mas como nós adquirimos essa experiência de confiança em Deus? Com as experiências da vida. Gente, às vezes eu converso com pessoas dentro da igreja que tiveram experiências com Deus, que falam, uau, faz 20 anos que eu vivo e caminho com o Senhor, nunca vivenciei isso. Era para você estar aqui derrubando gigantes, mas está lá. Sabe por quê? Porque não valoriza a experiência que teve com Deus. Olha pelo ponto de vista humano, é problema. Não, problema vencido, gente. Problemas são chamados para ser vencidos. Você chama, mata no peito e chuta para o gol. Se você não resolve um problema, ele não vai se resolver sozinho. Se você não derruba um gigante, a probabilidade dele crescer, multiplicar e vir um monte de gigante depois junto é maior. Eu e a pastora, nós temos uma frase, presta atenção nisso: o gigante que você não enfrenta e derruba, a tua descendência vai ter que enfrentar e derrubar. De repente tem um histórico na sua família de vício, isso tem consumido. Quantas pessoas perdem todos os seus bens por causa de vícios em jogos ou vícios em outras coisas? Isso consome, vem destruindo. Se você não para e não derruba isso vai percorrer a sua descendência. Mas uma vez que você enfrenta e derruba, o seu filho não vai precisar enfrentar isso, tá? Então, por isso nós devemos sim crer em Deus, confiar no Senhor, tá? Assim como Davi fala, continua no verso 37, e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Sabe qual que é o problema? A gente pede para Deus, Deus faz, faz sorte, porque eu estudei bastante, passei, porque eu trabalhei muito e conquistei. Não, Deuteronômio deixa bem claro: antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus quem te dá força. Todo ser humano nessa terra, todo milionário, bilionário é rico por causa de Deus. É Deus quem deu sabedoria e soube aplicar, é Deus quem deu entendimento, deu estratégia e soube fazer. Mas a Bíblia fala: antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus quem te dá força para adquirires toda a riqueza. Se a gente não aprender a dar crédito à pessoa certa, as coisas não vão fluir. Foi sorte, veio o leão, sou corajoso, eu malho, eu luto, eu fiz o Espartacus, eu fiz isso. Não, Davi falou: porque foi o Senhor quem me livrou do leão e do urso. É o mesmo Deus que vai me livrar do gigante. Então aprenda a valorizar as experiências que você tem com Deus. Mas pode ter sido um gatinho, mas você venceu um gatinho, pronto. Você venceu, entrou lá e enfrentou o cachorro que estava marcado que ia morder e foi, salvou. Você enfrentou, independente. E presta atenção nisso. É isso que as pessoas às vezes merecem e não entendem. O meu gigante pode ser diferente do seu, amém? Então aprenda a não desprezar o gigante do teu irmão. De repente tem pessoas que o gigante dela é um vício, é uma pornografia, é alguma coisa, e a gente desmerece porque você já venceu. Em vez de você desmerecer, vai e ajude o seu irmão a vencer, porque aí ele vai encontrar esperança e vai se inspirar na tua vida para ele ter força. Mas quando a gente desmerece o gigante do nosso irmão, a gente não está sendo justo, porque talvez o gigante que você enfrentou, para ele era um anãozinho, ele está ali todo gentil te ajudando. Não despreze o gigante do seu irmão, tá? Porque gigantes são, cada um tem uma história, cada um tem qualidades e fragilidades diferentes, porque ela é única, tá? Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei, e porque era grande. E Davi tirou aquilo sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Às vezes a gente quer usar as estratégias dos outros, às vezes a gente quer usar o que as pessoas têm. É o que Deus te dá, é o que você está acostumado, é o que você tem uma facilidade para manusear, que vai ajudar a derrubar o gigante.
Imagina a pompa. Não era isso que Davi, imagina você vestir a armadura do rei, imagina você andar no cavalo do rei. Era isso que Amã queria, mas foi Mardoqueu quem teve na história de Esther. Imagina toda a pompa, você andar no cavalo do rei. Eu estou me sentindo. Davi nem ligou para isso. O foco de Davi era derrubar o gigante, casar com a filha do rei e ser isento de impostos. Eu não estou nem aí, não serviu, não deu certo. E às vezes a gente quer insistir. Uma coisa que não funciona é copiar e colar. Copiar e colar, deu certo aqui, não, é uma história diferente. Pessoas são únicas. Não funciona copiar e colar. Deus olha para você de um modo diferenciado, porque você é único. Você não é uma linha de produção. A gente não pode colocar tudo na mesma régua. Problema no casamento, faz isso. Lê o livro lá, Paixões lá, vê o filme, pega o diário, escreve. Não é assim, gente. Está com problema financeiro, vai lá, economiza, trabalha, faz anguio. Não é assim. Nós não podemos colocar tudo no mesmo nível, porque pessoas são singulares, pessoas são diferentes umas das outras. Tem uma história de vida e Deus vê assim. Davi não pegou, imagina, mesmo sendo do rei. Deixa aqui, eu vou pegar o que eu estou acostumado. O cajado e 5 pedras. Uma vez eu vi, porque foi em nome do Pai, foi em nome do conselheiro, do Deus forte, não tem nada a ver, tá? Foram 5. Quantas pedras Davi pegou? 5. Com quantas ele derrubou o gigante? Sabe o que é isso? Prudência. Às vezes a gente, Deus vai fazer, nem pedra a gente quer pegar. Às vezes a gente pega, quantas flechas o rei lançou? 3. Ele ia dar mais vitória se tivesse lançado, deixa eu pegar 3. Às vezes a gente vai com uma vontade, uma certeza Davi tinha, ele ia cair. E na sua consciência, talvez Davi sabia, se não for com uma, vai ser com 2, se não for com 2, vai ser na terceira, se for na terceira, vai ser na 4, mas na 5ª não passa. Tem que ter insistência, tem que ter perseverança. Já viu aquele ditado que não é bíblico? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você já viu goteira onde tem chuva e onde tem telhado e não tem a calha para coisar, fica aquele furo? É isso, é insistência, é perseverança. A gente não insiste. Gente, sabe o que está faltando hoje nos homens, jovens, solteiros? É garra. Sabe o que as pessoas não chegam nas mulheres solteiras? Tem medo de levar um não, tem medo. Nem levou. Pega 5 pedras não para tacar na cabeça da menina. E vai lá com 5 pedras para derrubar esse gigante. Se ela fala não numa vez, você vai lá com uma flor. Se ela fala não outra vez, você vai lá com um presente, chocolate. Aproveita, seja inteligente. Começo do ano, a nação proporciona a você com White Day, Valentine's Day, você use a cabeça. Aí nunca falou com a menina, nunca cumprimentou, nunca foi educado. Eu te amo. Gente, eu ia assustar. O bicho nunca falou comigo. Eu te amo. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Você quer, nós temos Master PhD aí, que era quietinho, silencioso, mas só estava ali, e casaram, tá? A gente tem que enfrentar e ser perseverante. Às vezes a gente vai no emprego e não dá certo, a gente rejeita na primeira resposta, de repente não era naquele dia não estava a pessoa certa que ia te contratar. Insista, não desista. Davi derrubou com uma, mas pegou 5 pedras, porque ele sabia que da quinta não passava. Ele não desistiu, ele derrubou na primeira, ok? Então, continuando aqui, para a gente concluir. Verso 41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Ele estava falando do cajado. E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: venha aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém,
vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com uma funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam o acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém, porém as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Tá? Tudo aquilo que o gigante falou que aconteceu com Davi, aconteceu com ele mesmo. Tá? Então, é essa fé segura, essa confiança que Davi tinha em Deus, que fez toda a diferença e o ajudou. Por quê? Porque ele foi em nome do Senhor. Quer vencer as batalhas? Vá em nome do Senhor. Quer ter vitória e êxito para derrubar gigantes? Tenha compromisso, honre os princípios, honre pai e mãe, e todas as coisas serão bem sucedidas. Quer ter êxito na investida contra um gigante? Aprenda as características que nós vimos aqui em Davi, de um líder. Ele assumiu riscos, ele chamou para si a responsabilidade, e quando nós fazemos isso, nós abrimos caminhos para que outros passem. É assim na sociedade, é assim na vida. Quando uma pessoa tem coragem de enfrentar de repente um bullying, vai lá e insiste, persiste, de repente com uma diretora, com um professor, ela abre uma porta. Foi assim que aconteceu. O menino, nosso querido baterista, que não toca bateria, toca violão, o Vander, entrou por um caminho, ele abriu para mais pessoas, ele foi o pioneiro. Não sei que medo ele enfrentou, mas isso ajudou. Então é assim nas nossas vidas, quando nós enfrentamos os gigantes e nós os derrubamos, nós abrimos passagem para as pessoas que venham atrás de nós, para as pessoas que nós convivemos. Tá? Então aprenda a assumir riscos, aprenda a chamar para si a responsabilidade e abrir um caminho para que outros passem, ok? Davi viu tudo, Saul só viu isso de longe, e a gente encerra aqui. Há pessoas que fazem as coisas acontecerem, há pessoas que assistem enquanto as coisas acontecem, e tem uma pior, e há pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Não estão envolvidos. Nós devemos ser aqueles que, através das nossas vidas, Deus faz as coisas acontecerem, porque nós vamos na força dele. Amém? Eu não sei qual gigante você tem enfrentado, eu não sei o que tem te limitado, eu não sei o que tem te impedido de avançar, eu não sei o que tem te causado medo, tem te causado vergonha, mas eu sei que existe um Deus que está disposto a ir à sua frente e lutar as suas batalhas e te ajudar a derrubar todo gigante. Amém? Eu te convido a se colocar de pé, e eu gostaria de orar por você. Só para a gente entender e eu poder orar por você, lá em Efésios capítulo 6, não precisam abrir, Efésios capítulo 6, Paulo fala assim, Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Quando nós olhamos pelo ponto de vista humano, a gente parece que está numa luta injusta, mas Deus nunca vai permitir isso, porque a essência do nosso Deus é justiça. De repente você pode estar lá e você está com o estilingue na mão e o cara está com uma metralhadora, mas se Deus mandou, você vai ter êxito. Quando nós entendemos e nós caminhamos com Deus e convivemos com Ele, nós entendemos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Quando nós entendemos o amor de Deus, hoje não se há mais um Golias literal. Hoje não tem nenhum gigante te afrontando, mas talvez pode ser um medo, um vício, uma vergonha, um erro do passado, que te atormenta de tempos em tempos, vem te atormentando e afrontando. E Deus quer que nós mudemos de fase. Deus quer que nós possamos viver algo novo. Deus quer que nós venhamos nos levantar e ter esperança e ter sorriso e alegria. Mas para isso nós precisamos entender quem são os nossos gigantes. Pode ter certeza que o gigante não é o teu cônjuge que de repente te abusa, te maltrata. É quem está por trás. O gigante não é um chefe fisicamente, mas é quem está por trás, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue. Então quando nós entendemos as lutas certas, as ferramentas e as armas certas que nós temos, nós venceremos. Eu quero orar por você que precisa e deseja vencer esse gigante que tem intimidado. Em Deus você pode todas as coisas. Talvez você viveu um momento ruim, mas Deus tem a parte boa para que nós possamos viver. E Deus quer dar início a isso hoje, na sua vida. Por isso eu te convido, vem aqui à frente para que a gente ore por você. Você que precisa enfrentar, você que conseguiu discernir que hoje tem gigantes que precisam cair na sua vida, tem medos que precisam ser vencidos, barreiras que precisam ser rompidas. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? Eu convido os líderes para estarem orando. Deixa hoje esses gigantes cair, todo medo, toda acusação, toda vergonha, toda barreira. Você não está sozinho. Amém? O louvor vai estar cantando. Eu peço para os líderes estarem orando por você. Mas coloca a sua vida diante de Deus. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca essas circunstâncias que você tem enfrentado. Deus te trouxe aqui para gerar uma esperança no teu coração, para que você possa viver algo novo na tua vida. Coloque essa circunstância. Se esse gigante tem nome, não tenha medo de falar. Declara esse gigante hoje diante de Deus. Fala: Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, eu não tenho força, mas eu lembrei que é o Senhor quem me ajudou lá no passado a destruir um urso, a matar um urso, a matar um leão. Deus, é em Ti, é nessas experiências contigo que eu arrumo força hoje e me levanto para derrubar todo gigante de vício, de medo, de vergonha, de acusação, de intimidação, que ele caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Você não está nessa guerra sozinho. Existe um Deus que luta por você. Existe um Deus que é com você. Existe um Deus que quer fluir através de você. Vença essas batalhas hoje. Vença esses gigantes hoje. Vença esses medos hoje. Uma mesa preparada para mim. Aleluia, Deus. Aleluia. Presença dos que são contra mim. O teu corpo e o seu sangue
luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. 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 É assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Eu queria fazer mais uma oração. Se você puder ficar aqui na frente ainda. Eu queria te dar a oportunidade nesse dia de estar abrindo o teu coração e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que muitas das vezes as pessoas conhecem a Deus, amam a Deus, mas em determinados momentos de suas vidas se sentem sozinhas, porque Deus não está nela. Como Deus não está nela? Porque nós precisamos pedir para Deus e professar com os nossos lábios, pedindo para que Ele venha na nossa vida, entre em nosso coração, faça morada e que nós venhamos recebê-lo como Senhor e Salvador. E eu queria te dar essa oportunidade. Tem alguém nesse dia, nessa manhã que nos visita, ou já tem visitado, tem frequentado e gostaria de estar recebendo como Senhor e Salvador da sua vida Jesus Cristo? Pastor, como eu faço? É só você vir aqui à frente e nós vamos fazer uma oração. Você vai repetir comigo. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração comigo? Amém? É você pedir para Deus entrar no teu coração. Amém. Tem mais alguém? Amém. Olha, já é corajosa. Amém. Pode vir alguém abraçá-los? Deixa eu orar. Eu vou repetir e a igreja pode repetir comigo? Amém? Ah, legal. Pode ficar aí, né, Job? Ou também se quiser subir também não tem problema. É? Amém. Eu vou falar, vocês repetem comigo, tá? O porquê de nós fazermos essa oração? Você pode estar com sede, eu te dar essa garrafa d'água que você nunca tomar. Só te apresentei a água e não ajudou em muito. Eu acredito que existe um Deus que cura. Mas de repente eu sou tão bonzinho, você pode estar com uma dor de cabeça, eu te dou o remédio. Você sai daqui falando, puxa, aquele pastor é legal, ele me deu remédio para dor de cabeça. E ficar a semana inteira segurando esse remédio, não vai mudar a dor de cabeça. Você pode grudar esse remédio na testa, não vai passar a dor de cabeça. Sabe quando muda? Quando você ingere. Então essa oração é pedindo para Deus vir morar dentro do teu coração. É isso. Você não vai mudar, você não vai precisar nada. Vai mudar sim no ambiente espiritual, porque a Bíblia fala que nos é dado o poder de se tornarmos filhos, tá? Então vamos repetir. Se tiver mais alguém, tá, venha, senão a gente vai estar orando por elas. Ah, que legal. Amém? Vamos repetir junto então. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, e eu reconheço que eu sou um pecador, e eu te peço, perdoa os meus pecados. Hoje eu abro o meu coração, eu abro a minha vida para te receber como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço, me ajuda, direciona os meus passos, escolhas, para que eu seja a pessoa que o Senhor sonha e deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar orando por eles?
Vivi, eu esqueci seu nome. Luciana. Juliana, Luciana e Vivi. Vamos estar orando por elas? Você pode orar, Heloísa? Abençoa na vida das três, as suas famílias. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida das nossas irmãs, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, porque nós sabemos que hoje nós somos família juntamente com o Senhor. Nós te pedimos, Pai, pela vida da Juliana, Senhor, da Luciana e da Vivi. Eu peço em nome de Jesus que o seu Santo Espírito possa direcioná-las a partir de hoje, a fazer as escolhas corretas, a andar, Senhor, por este caminho, essa novidade de vida, Senhor. E nós te pedimos, Pai, abençoa, Senhor, a vida delas, Pai. Abençoa, Senhor, a casa, abençoa a família, abençoa a saúde, abençoa, Pai amado, o serviço, o local onde elas trabalham. E que em nome de Jesus, Paizinho, essa palavra que foi pregada hoje venha queimar no coração delas, Pai, e que venha dar fruto e que estes frutos permaneçam. É o que nós te pedimos. Acampa os teus anjos ao redor da vida das nossas irmãs e guarda e proteja em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Depois dê um abraço nelas. Aleluia.